Gente, boa noite. Tenhamos uma noite quente, né? Em espírito nós estaremos com o coração quente aqui. O corpo pode estar um pouquinho friozinho, mas a gente se aquece. Tenhamos uma noite tranquila, serena, calma e proveitosa. Que os assuntos que nós abordaremos hoje na nossa reunião de estudo seja muito proveitosa e que tiremos daqui uma grande margem de lições para carregarmos conosco na nossa existência. Que ela seja inspiradora, que possamos ver por inúmeros ângulos as lições do Evangelho que foram nos deixadas. Às vezes, como a gente sempre fala, sempre comenta, pequenos trechos passam desapercebidos que são importantíssimos para que nós possamos saber a fundo o que aquela lição queria dizer. Então, que a inspiração não nos falte na noite de hoje, para que possamos bem absorver todo o conteúdo evangélico. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que nossos queridos irmãos espirituais possam compartilhar conosco nesses momentos, protegendo-nos e auxiliando-nos nesse trabalho, nesse instante de lazer, de reconforto e de inspiração. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, nós já estamos no capítulo 159 do livro Caminho, Verdade e Vida. 159, bastante coisinha, hein? Santinho passa tempo. 159 lições que a gente já viu e comentou, e alguma coisa, com certeza, contribuiu para que a gente mudasse nossa visão. O nosso intuito é esse aqui: expandir o pensamento, não impor nada, apenas expor ângulos, porque é dessa forma que nós conseguimos traçar, delinear as nossas ideias, montar esse nosso quebra-cabeça e entender tudo sobre a vida. E as lições mais maravilhosas que nos foram concedidas são as lições do Evangelho. Então, nós vamos falar simplesmente sobre o que há de mais digno, mais belo em toda a nossa história, em todo o nosso planeta, todo esse mundo. Mas, então, o tema é: a quem te segues? Muito bem, é uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos. A quem que nós seguimos? Nós seguimos pessoas, nós seguimos sacerdotes ou personagens ilustres da história, nós seguimos religiões. O que nós seguimos? Tudo na nossa vida torna-se inspiração. Às vezes, um companheiro de trabalho, um companheiro, um amigo, torna-se uma inspiração para nós, pela sua visão de vida, pelos seus exemplos, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Então, qualquer um pode ser fonte inspiradora. Mas quem mais que o próprio Cristo a ser uma fonte de inspiração para nós? Não só inspiração, mas de pura sabedoria. Então, a quem que nós seguimos? Geralmente, nós seguimos aqueles que fazem aquilo que nós queremos. Aqueles que se igualam ao nosso jeito de pensar, às nossas preferências. Por isso, nós temos tantas e tantas religiões nesse mundo. Em todas elas existem seguidores. Por quê? Se o Cristo deixou todos os exemplos de uma forma simples, por que tantas interpretações, por que tantas maneiras de ser, para que tantos rituais? Isso depende, logicamente, de cada um.
A doutrina pode ser totalmente adulterada. E isso nós bem sabemos. Se nós quisermos pegar hoje, por exemplo, a codificação aqui de Kardec e interpretar de uma maneira totalmente diversa da realidade, podemos. O fato é que o que nós vamos dizer vai ser sustentado, vai ter embasamento. Então, tudo que não é feito sobre algo sólido vai ruir. Então, quantas e quantas religiões já desapareceram? Porque são coisas do homem, são interpretações do homem, são interpretações particulares, são pontos de vista. E esses pontos de vista muitas vezes agregam pessoas, mas não condizem com a realidade. E qual que é a realidade? Muito bem. Tem uma frase muito marcante do Cristo que nos faz pensar. Deixa eu ver se eu consigo retratá-la assim com clareza. Não são essas palavras, eu sou ruim para decorar, mas o sentido é esse aqui. Agradeço ao Pai por ter ocultado aos sábios e revelado aos pequeninos. É mais ou menos isso, o sentido é esse, as palavras são um pouco diferentes. Que o Cristo fala sobre ter ocultado a mensagem dele aos sábios e revelado aos pequeninos. Então, o que a gente subentende de sábios? Aqueles que estavam numa condição maior, um sacerdote, por exemplo, uma condição social, uma condição cultural maior. E eles não compreendiam a mensagem do Cristo. Mas aqueles que eram simples, compreendiam muito bem. Então, essa frase foi muito marcante, porque a essência de tudo está na simplicidade. Olha só, o que o Evangelho tem de mais sagrado, de mais belo? São alguns pontos assim, ó. Ele só fala de perdão, de perdoar, de seguir em paz, de amar ao semelhante, de ser fraterno, de ser indulgente. Se alguém lhe agride, oferece outra face. Sempre uma posição pacífica, mas ativa. Não uma passividade respaldada na inércia, mas sim na ação. Então, o Evangelho é um manancial de inspiração para todos nós, para que nós possamos sincronizar aonde que eu estou nesse universo, o que eu tenho que fazer, qual que é o ponto que eu tenho que seguir. Porque esse ponto ninguém vai te dizer, nem um orador, nem um espírito protetor, nem um sacerdote, nem ninguém. É você que tem que delinear. É você que tem que achar o caminho. É você que tem que montar o quebra-cabeça. É você que tem que entender. É tudo você e não os outros. Então, o costume que a gente teve no decorrer dos séculos é que outros interpretavam e davam mastigado e você aceitava aquele pacote, pronto. Segue esse pacote e você está salvo. Não é assim. Não. É de pura ação. Qual ação? Na reforma íntima, na melhoria interior, na melhoria dos pensamentos, na melhoria das ações, na melhoria das palavras, no trato, na melhoria do ser, no aperfeiçoamento do ser humano. Então, quando nós seguimos pessoas ou ideias preconcebidas, a gente se limita àquilo e deixa de expandir. Por isso o Espiritismo, ele não impõe nada a ninguém, ele expõe apenas, expõe para que você monte esse quebra-cabeça, para que você se complete, para que você não precisa viver numa simbiose. Aí eu tenho que estar grudado numa religião para eu me alimentar dela. Não. Você aprende a conviver.
Então, a mensagem, a quem segue, a quem que nós seguimos? Quem que é o modelo e guia? É o Cristo. Ali tem tudo o que nós precisamos. E o que nós precisamos é tão pouco. É só seguir o bem. Só que daí abre uma ramificação enorme. É nessa ramificação que nós vamos aprendendo. Situação por situação. A como lidar com tudo, a como aprender, a como ser eficaz. Então, olha lá. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. É uma afirmação. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. É o que eu falei nas aulas anteriores. Você não pega o contexto, pega só a frasezinha, então é difícil da gente compreender assim de sopetão. Por isso, logicamente, o texto está bem escrito, bem descrito, né? Para nós aqui do Emmanuel. Então eu vou ler um pedacinho e nós vamos dar prosseguimento, tá? Só repetindo a frase. Mas vós não aprendestes assim a Cristo? O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Fato? Realidade? Sim ou não? Sim. Por exemplo, nós nascemos aqui na América do Sul. Nós temos um cenário. Se nós tivéssemos nascido lá na Ásia, o cenário é totalmente diferente. Se tivesse nascido lá na África, totalmente diferente, né? Mas o que não muda nenhum desses continentes? A essência. Amor, bondade, compreensão, indulgência, paciência, tolerância, etc. Tudo isso é básico do ser humano, da constituição do ser humano. Todas as civilizações, toda a população caminha nesse sentido, de adquirir essa perfeição. Lógico, por culturas diferentes. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões do caminho. Não somente no plano material, não somente aqui na vida física, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Não somente do plano material, receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. Uma das coisas que pode desviar a gente do caminho. Uma coisa, um exemplo. Tem tantos. Ganância. Fome de poder. Ambição, Egoísmo. Ambição. E tudo mais, tudo que é ruim, né? Tudo que é ruim. É até mais fácil a gente colocar as paixões, né? Porque paixões Engloba tudo, verdade. coisas, né? As paixões deletérias, né? Não somente do plano material, essas são as preferências. Por exemplo, eu tenho uma tendência à ambição, eu quero ter muita coisa, muito dinheiro, muito poder. Eu vou lutar para isso, para conquistar isso. E uma das coisas boas do mundo é que isso é permitido. Você lutou para construir, para conseguir, você vai conseguir. Só que isso, as pessoas não entendem que é lição. É básico, é ensinamento. Porque uma hora você vai chegar lá. E quando você chegar lá, aí você vai saber todo o processo, tudo que você fez, tudo que você errou, tudo que você acertou. Tudo é aprendizado. Toda ação é aprendizado, mesmo que por caminhos diversos, né? O ruim de ir por caminhos tortuosos é que a amiga dor está sempre ali do lado. Sempre ali do lado. Ou é dor física ou é dor moral. A esfera invisível, ou seja, a dimensão, né? Imediata ao ciclo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma.
Ó, a esfera invisível, não estou falando nada de plano físico. Ela pode influenciar. Como que ela pode influenciar negativamente a gente? Fazendo com que as nossas más tendências sejam ampliadas. E como que se faz isso? É muito simples. Muito simples. Incentivando. Por exemplo, um indivíduo tem uma propensão a ingerir bebidas alcoólicas. Como que um indivíduo do plano espiritual pode atuar com eficácia junto a ele? Incitando a fazer isso. Ou seja, ele tem vontade de beber, eu vou lá e jogo aqueles pensamentos incentivando-o a beber. Então ele já quer, com um que incentiva, o que é? 1 mais 1 igual a 2. Quer dizer, soma-se a vontade. E se for mais de 1? Triplica-se, quadruplica-se, por aí vai. Então o plano espiritual pode influenciar nas nossas ações? Pode. Nas nossas decisões? Pode. Nas nossas palavras? Pode. Nos nossos pensamentos? Pode. E a gente pensa assim, poxa vida, eu estou perdido então, porque o plano espiritual é imenso. Existem pessoas de tudo quanto é jeito do lado de lá. Na realidade, quem está no plano espiritual são as pessoas que habitaram aqui. Já morreram, estão do lado de lá. Então é uma multidão. Então a gente está desprotegido? Não está. Ai, como que eu me protejo? É ir na igreja, é ir ao centro, tomando passe, benzendo, batizando, etc. Não. Você pode fazer tudo isso e está sendo obsidiado. O que faz com que você não seja obsidiado? Ou não seja um fantoche na mão dos outros? O quê? Mudar a vibração. Mudança de vibração. Mudança de vibração. O que quer dizer mudança de vibração? Vamos falar um pouquinho de ciência? Todos nós emitimos uma certa vibração mesmo, né? E uma frequência, vibramos em uma determinada frequência, de acordo com a emissão que os nossos pensamentos dão. Então, se nós pensamos em frequência alta, o que a gente condiz aqui, a gente fala pensamentos elevados, pensar coisas boas, orar, né? Estar sempre atento ao bem e não deixar que o padrão vibratório caia para sentimentos de vingança, sentimentos de rancor, de mágoa, de culpa. Não deixar essa vibração cair. Porque quando a vibração cai, o que acontece? Associa-se àqueles que estão naquela vibração. Pura sintonia. Então, precisa de alguém que retire um espírito da nossa psicosfera? Não precisa. Porque ninguém pode atingir-nos se nós tivermos uma frequência alta. Então, agora voltamos ao Evangelho. O que o Evangelho fala? Ser indulgente, perdoa, seja bondoso, pacífico, ativo no bem, caridoso. Tudo isso é frequência alta. Se você vive desse jeito, nada vai chegar a te atrapalhar. O que acontece quando associa-se o nosso pensamento a de pessoas, né, no plano espiritual, com sintonia mais baixa? Quando a nossa vibração cai. Simples. Então, aonde que está a cura do negócio? Está no exorcista? Está na reunião mediúnica? Está na gente. Está na mudança de comportamento. É simples, eu falei, o Evangelho é simples. A gente complica. É simples. Tudo. Toda a resposta está em nós mesmos.
Ah, mas às vezes a gente precisa de ajuda dos outros. Claro que precisamos, porque nós somos pequenos, limitados e frágeis, muitas vezes ingênuos. Precisamos de orientação, precisamos de ajuda mesmo, de misericórdia. Como aquele aluno que não sabe a matéria e precisa de alguém sentado do lado explicar calmamente, longamente, para que a gente possa entender. Mas em suma, só depende de nós. O segundo parágrafo, né? Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Olha só, na consideração desse sistema, os discípulos, aqueles que estão seguindo, não importa a religião, qualquer um que segue o Cristo, sinceros, que seja verdadeiro, compreendem a necessidade da sua centralização, dos seus pensamentos, dos seus atos, tudo no quê? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo pessoa? Não. Evangelho. Quando ouvir a palavra Jesus, associe-se a todo o seu legado, não a figura do Cristo. Então, seguindo tudo que está ali no Evangelho, nós podemos nos liberar de todos esses problemas. Quando esse imperativo é esquecido do que? De Jesus? Não, de seguir as lições do Evangelho. Que a gente pode estar com Cristo na cabeça. Ah, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, Jesus me salva, Jesus me... Mas você não é bom, você não é indulgente, você não é paciente, você não é tolerante, você não é nada. E aí quer que o outro ainda faça o que lhe compete. Então não adianta, não vai resolver. Quando esquecemos do Evangelho, as maiores perturbações podem acontecer. Mas por quê? Por punição? Ah, eu desviei do Evangelho, não estou indo mais no centro, não estou indo mais na missa, não estou indo mais nas reuniões, não estou indo em lugar nenhum, e estou vivendo só a minha vida, divertindo, e fazendo minhas coisinhas erradas. Aí vem determinadas perturbações. Aí dessas coisinhas erradas tem as consequências. As consequências vêm os problemas. Dos problemas, as aflições. E das aflições a gente pede socorro. Pede socorro ao alto. E fala assim, por que me abandonaste? Mas quem abandonou? Não é abandonar a figura. Não é aprender a figura. Tá? É prender-se aos conceitos, aos ensinamentos. Isso sim, isso que embute em nós, que faz-nos mudar a personalidade para melhor e desenvolve a nossa intelectualidade. Não é simplesmente tornarmos-nos bons e ativos e inteligentes na ação. Porque não adianta ser só bom e ser ativo e não ter inteligência para nós executarmos o que nos compete. Então, esses alicerces têm que estar bem ilustrados no nosso ser. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre, o aprendiz, todos nós somos, menos centralizado é que não dá tanta importância aos ensinamentos do mestre, ao que o Evangelho nos informa. Acredita que pode servir a dois senhores, ou seja, pode ser um religioso, mas pode ser uma pessoa do mundo também. Ou seja, ele faz a sua religião, ele faz a sua disciplina, ele traça a sua conduta. Ah, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu vou, isso eu não vou. Mas nem sempre as suas escolhas são acertadas. Olha, há um pulular de pessoas aqui no centro, porque elas não se adaptam à rotina, não se adaptam ao pensamento da doutrina espírita.
Quantos já vieram falar, nossa, me senti muito bem lá, recebi o passe e saí muito bem, as explanações foram muito boas, só que não dá para aplicar na minha vida. Eu gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, gosto de fazer aquilo outro, e a doutrina não me puxa a orelha nessa questão. Então, ou eu abandono esse modo de ser, de viver, ou eu abandono a doutrina. Qual que é mais fácil? E esse puxar a orelha, é que a doutrina, ela não nos proíbe nada. Só que ela mostra os caminhos e o porquê. Então é isso que aí às vezes Pois é. Aqui não tem a lei do não. Ele fala assim, ó, pessoal, não pode roubar não. Ele não fala isso. Pessoal, não pode roubar não. O pessoal não pode pular cerca não. Ele não fala isso. Eu falo o contrário, pessoal, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser. Só que nessa realidade você vai colher tudo que você plantou. A consequência de tudo. Então, se você teve uma conduta, por exemplo, eu desenfreei a beber. Lá na frente vai ter uma doença, vai dar problema. Sou aquele que fuma inveteradamente. Não, esse negócio de fazer mal não faz mal, não. Lá na frente aparece um câncer. É o resultado. E aí, outras coisas mais, né? Outras coisas mais. Então, tudo tem consequência. Tudo. Por isso que é bom a gente se conhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente sofre menos. A gente sabendo onde estão as nossas imperfeições, você corrigindo elas, você evita de lá na frente ter que colher uma coisa que você não quer colher. Então não faça. Não faça. Tem duas questões bem interessantes. Uma é pensar, a outra é fazer. As duas são ações. Só que, se você pensa e não faz, a consequência é menor. Mas se você pensa e você faz, a consequência é maior. O certo é você não fazer e não pensar. Então, o simples fato de você pensar em algo ruim já vai ter consequências. Tá? Mas se você não consegue livrar-se ainda desse pensamento, não haja. Que se você agir, você vai ter dois problemas sérios para ser corrigidos. Então, tudo aquilo que eu penso que é deletério, eu sei que é deletério, vai dar problema, não transforma em ação. Eu tenho paciência curta. É o mais comum de todo mundo. Eu tenho paciência curta. Não pode pisar no meu pé que eu já disparo, né? Pois é. Você já tem essa característica. Já é um ponto negativo. Se você dispara, você vai ter duas coisas a serem corrigidas. Primeira, para quem você ofendeu. Você vai ter que se reequilibrar, reharmonizar com essa pessoa. Segundo, você vai ter que harmonizar-se consigo próprio. São dois trabalhos. Então, refrear já é um ponto. Não quer dizer que você se tornou bom. Você se torna uma pessoa boa realmente, uma pessoa que adquiriu essa virtude quando você não pensa. Ou melhor, quando todos os seus pensamentos estão alinhados com o Evangelho. Não é tornar-se uma pessoa bitolada, religiosa, só pensa em... Não, é ser uma pessoa cordata, uma pessoa tranquila, uma pessoa responsável, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa gentil, caridosa, fraterna. Todas essas características que é o que o Evangelho nos ensina. O aprendiz centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores. Não dá.
e por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvaramentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Por coincidência do destino, olha só, eu estava vendo no YouTube antes de vir para cá, aleatoriamente as coisas, e caiu num podcast que estava entrevistando a Priscila Alcântara. Vocês sabem quem é a Priscila? É uma menina que é apresentadora da SBT, né? E que cresceu, agora se tornou adulta, cantora, e ela era gospel, cantora gospel, e abandonou esse estilo musical e foi para o estilo musical mais do mundo, né? Então, no pequeno trechinho da entrevista que eu ouvi dela, ela falou justamente isso. Olha, vou ler de novo. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre. Mais ou menos o perfil. Acredita que pode servir aos dois senhores, que pode servir à igreja e ao que ela faz, as músicas que ela canta. E por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos. A partir do momento que canta funk, você já sabe mais ou menos como é que são as letras, né? São as mais melodiosas, né, possíveis. Sem prejudicar a paz de sua alma. Não tem como. Olha, são duas coisas. Agora eu vou falar uma coisa particular, não tem nada a ver com a doutrina. Meu ponto de vista. Eu não gosto de músicas ruins, músicas não tem que desvirtuam, né? Não tem nada que acrescente, primitivas. Mas eu também não gosto de música que é bajulação, adoração. Eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. Eu acho que não precisa se bajular, adorar, etc. Acho muito... Tem músicas lindas? Tem muitas músicas lindas. Mas cada uma tem o seu contexto, tem a sua história, tem a sua melodia. Então, eu costumo dizer que eu gosto de coisa boa. Gosto de música boa. Não importa de qual lugar que seja, de qual origem que seja. Mas essa linha de adorar, ela não me satisfaz. Isso você está querendo dizer desse pessoal que louva. Louva. Inclusive até dentro mesmo da igreja, tem as músicas. No centro tem. Tem músicas espíritas também. Não estou falando de outras religiões, estou falando de todas. Por quê? Por que eu falo isso? É a minha interpretação, não estou falando nada condizente da doutrina, coisa particular, minha visão. Que você tem que ser 100% você mesmo, integral. Quando você tenta projetar algo maior do que você sente, fica uma coisa bem artificial. Ou seja, há certo extrapolar dos limites da asa. E às vezes, embutido nisso, uma certa barganha. Por quê? Você exalta para você conseguir bênçãos, para conseguir benesses. Isso não me agrada. A mim. Sabe? Eu acho que todos nós temos que conquistar. Foi-nos dado o mundo, esse mundo, para que nós experienciássemos aqui, aprendêssemos aqui, conquistássemos aqui que nós somos nos tornar, e não bajular, tá?
para conseguir algo. Lembra que outra aula eu falei para vocês, dificuldade de orar? A dificuldade de orar? Porque eu costumo associar muitas vezes a oração à barganha, e isso não me agrada. Ou seja, eu oro para conseguir alguma coisa, isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Porque já foi nos dado tudo o que nós precisamos. Age. As coisas saíram dos trilhos, tá além das minhas possibilidades, não consigo, pede ajuda. Aí a oração é justa. É um socorro, pedido de socorro. Agora, qualquer coisa na sua vida, você vai orar para que tudo fique bem, sem você agir. Por exemplo, a família está desorganizada, todo mundo com uma brigaiada danada, e você vai orar para que a família se acerte, mas você não faz nada no núcleo familiar para se acertar com eles. Não tem lógica, sabe? É essa forma racional da fé que eu acho que a gente tem que alinhar, mas esse alinhamento é individual, cada um tem o seu. Eu tenho o meu, está certo? Não, eu estou conquistando a cada dia, eu estou apenas expondo o meu modo de pensar, para que vocês vejam, ele tem defeitos, ele erra aqui, mas acerta ali. O que ele acertou, que eu acho que ele acertou, vai me inspirar. O que ele errou vai me inspirar também para ele não agir daquela forma. Então a gente tem que aprender com erros e acertos. E não é porque um determinado cidadão está falando, ou outro está falando, que você vai engolir esse pacote completo. Vai ter que passar no crivo da razão, da lógica. É bom ressaltar. Vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o próximo? Aceito. Tem alguma coisa aí que não condiz? Descarta. É isso que a doutrina nos ensina. A maior parte da população é conquistada pela emoção, não pela razão. E as músicas, né, conquistam as pessoas desse lado. Essa é a questão. Então, elas imprimem uma vibração, né, que logicamente vai estimular, né, vai potencializar aquilo que jaz dentro daquela pessoa. Por exemplo, se ela está muito sensualizada, uma música nesse estilo vai o quê? Vai acentuar o sensualismo. Eu costumo dar um exemplo do seguinte: a pessoa pacífica, tranquila, bonitinho, perfeito. Ela vai assistir um jogo de futebol, entra no estádio, 20 mil pessoas. Ela entra lá na torcida, na meio de tanta gente, naquele mar de vibrações do que está acontecendo lá no campo. Essa pessoa é influenciada pelas vibrações? Muito. Ela se transforma em outra pessoa. Então, a própria proposta da doutrina espírita é raciocínio, é razão. Jesus lá atrás falou: eu não quero homens que adoram, eu quero homens que raciocinam. Justamente. O próprio Einstein, quando teve encarnado aí, ele falou: não adianta você ter um conhecimento, uma pilha de livros, você não tem raciocínio, você não pensa. Essa é a questão. Uhum. Mas o que eles fazem, as outras religiões? Vamos ser sinceros, o próprio Kardec na codificação falou muito disso. Atinge o emocional das pessoas. Eles se dão uma massa de manobra. Ou seja, manipula e deixa preso com uma condição. Ou você vai ser bonito ou você vai ser um lugar legal. Essa é a questão, é uma realidade. Pois é. E tem pessoas intelectualizadas, uma cultura, uma certa cultura, uma formação acadêmica, vamos supor, que cai, pô. A gente sabe disso, a gente vê na Bíblia. Uhum. Mas, como esse mundo aqui é de superação, cabe a quem sair dessa malha, a quem quiser, quem usar o seu raciocínio,
Porque quem vai pela emoção, vai embalo. Você entra numa torcida organizada, por exemplo, e essa torcida organizada marcou briga com outra torcida organizada. Você está lá no meio. O que você vai fazer? Você vai para a briga também? Aí, o que está dentro de você? É esse sentimento de agressividade? Né? Então, pode ser potencializado? É potencializado. É potencializado pelos programas televisivos, pela música, pela política, pelos esportes. Tudo pode nos influenciar, potencializar aquilo que nós temos dentro. Mas tem uma coisa também. Você pode entrar em qualquer um desses lugares, estar em qualquer lugar, e nada disso te afetar. E é possível, totalmente possível. Totalmente possível. E como que a gente consegue fazer isso? Eu não falei ainda hoje. Não falei, mas eu acho que vocês já sabem a resposta. É só ter vontade. É só querer. Só querer. Mínimo esforço. Pronto, acabou. Nada mais. Ah, mas eu tenho vontade. Você tem vontade do quê? Né? Se você está com uma propensão para aquilo e você cede, mas se você não quer, pronto. Mesmo que você esteja com propensão, eu quero, eu gostaria de ir por esse sentido, mas eu não quero. Né? A minha vontade é ir, mas eu não quero ir. Pronto, acabou. Nada vai te forçar. Então é o mínimo esforço mesmo. É o mínimo esforço. É só querer. A gente aprendeu a querer, pronto. A gente às vezes não sabe falar não. Uma das maiores dificuldades do ser humano é falar não. E às vezes o não faz a diferença na nossa vida. Vamos lá, terminando, então justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos. Mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual, ou seja, edificação nossa, né, permanece viva e cada vez mais imperiosa em nós mesmos. Então, quem que vai cobrar o avanço intelecto-moral? A sociedade? Nós. Porque a gente não vai... a gente vai se sentir um peixe fora d'água. É a mesma coisa você entrar numa faculdade, vamos supor uma faculdade qualquer de medicina, e tá os alunos lá de medicina conversando, e você chega perto e eles falando de coisas que eu nunca ouviu falar. Como é que você vai se sentir? Um peixe fora d'água. Então, quando nós nos embrenhamos nas coisas que nos entorpecem os sentidos, as coisas do mundo, o materialismo, os vícios, as vontades, e não edificamos a nossa parte moral, intelectual, quando vamos conviver com pessoas que estão no nível um pouco maior, a gente se sente um peixe fora d'água. A gente se sente, entre aspas, um lixo. Né? E às vezes o que acontece? A revolta vem, não conosco, mas com eles. E a gente começa a taxar os outros de alguns Caxias, as pessoas muito certinhas, nerds, religiosos não é, fanáticos religiosos, começa a taxar.
porque nós não temos o que esses têm. Né? Então, cabe a cada um de nós construir o nosso arcabouço, construir o nosso ser. E os exemplos, tem uns milhões, mas aquilo que nós devemos realmente pegar deve passar por todo o nosso filtro, a lógica, a razão. Mas chegados a esse ponto, prepare-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de educação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos, aqueles que se acham sábios. Entretanto, não foi ensinado assim. E o que foi ensinado? Quem que é o modelo guia nosso? Jesus. Vamos lá. Vamos com algumas características dele. Era justo? Soberano, justo e bom. Era atencioso? Gentil? Misericordioso? Trabalhador? Honesto? Revoltava-se? Pronunciava impropérios? Maldizia? Se ele é o modelo e guia, se isso são essas lições vivas que ele deixou para nós, então ele é o Evangelho carne e osso. Basta a gente seguir, se inspirar nele, né? Vamos para o próximo? Eu tenho uma observação. Sim. Um parágrafo aqui. A gente, lógico, estamos juntos aqui no livro, mas a gente percebe o quanto é bom cada frase que o Marco coloca aqui. Né? Quando ele colocou essa parte, né, dos certos filósofos improvisados, como a gente tem isso hoje, né? Na verdade. Isso. Algo que foi escrito Teve na década de o tempo todo. Teve o tempo todo. Sempre teve esses pretensos sábios, né? Esses falsos sábios. Mas aonde que está o nosso coração? Né? O que nós queremos? Queremos seguir o exemplo dos outros ou queremos ser bons, ser ativos, ser fortes? Né? Quando a gente segue o modelo dos outros, é aquilo ali que a gente vai ser, com erros e defeitos. Vamos lá. 160, falta 20 só para a gente acabar o livro. Falta pouco. O varão da Macedônia. Jesus. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Então vamos lá. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia e lhe rogou: passa à Macedônia e ajuda-nos. Essa passagem eu não conheço. Eu vou falar? Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos também não é uma coisa tão lida assim, né? E Paulo teve de noite uma visão. Em que se apresentou em pé um varão da Macedônia, um homem da Macedônia, que lhe rogou: passa a Macedônia, vá até lá e ajuda-nos. Então podemos dizer que aqui foi mais ou menos assim uma aparição, ou seja, algum espírito tornou-se visível para Paulo
e veio até ele pedir-lhe socorro para que ele fosse até a Macedônia a ajudar aquele povo. Mais ou menos isso? Então vamos lá. Vamos ver o que o Emmanuel fala sobre essa passagem. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual. Além das atividades diárias na vida de relação, na vida comum, participam os homens de vasto movimento espiritual, ou seja, movimento com intercâmbio com o plano do lado de lá, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Então você confirma a frase que sim mesmo. Foi uma visão e ele se apresentou ali, né? Aquele varão. Então, o que pode ser? Essa pessoa que se apresentou ali pode ser tanto encarnada quanto desencarnada. Pode ser. Pode ser. É o mais provável. Da última estrada da memória vulgar, ou seja, você não passa pelo cérebro, você está vivendo a lista corpórea. Sim. Além das atividades, cujas fases nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Ou seja, nós temos, eu só me entendo o seguinte, que muitas vezes nós temos relação com o plano superior, mas o nosso cérebro não registra essas informações e quando acordamos, vemos o estado de vigília, essas informações não acompanham. O que acompanha é a sensação. Né? Sensação, eu tive um sonho assim, mais ou menos isso, a sensação fica, mas a realidade do diálogo ou dos acontecimentos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é registrado. Então, na passagem ali, a gente pode ser que seja esse varão, ele estivesse em desdobramento, ou seja, ele estava encarnado, em desdobramento, ele foi até Paulo, Paulo entrou em contato com ele, né, visualmente, ou em sonho, não dá para saber. Teve uma visão, então teve visão que talvez tivesse estado de vigília, né? Não seja sonho. Mas, independente disso, que muitas vezes nós temos contato com o plano espiritual. E nem sempre esses contatos são registrados. Porque toda noite, pensa bem, toda noite nós dormimos, né? Com raríssimas exceções. E quando a gente dorme, geralmente há um desprendimento do corpo físico. E você adquire uma certa liberdade. Essa liberdade é mais comum nos espíritos mais evoluídos. Nos menos evoluídos, geralmente eles ficam bem próximos ao corpo físico. Então as sensações, o que se passa no plano espiritual não é registrado. E aqueles que têm uma liberdade maior podem ir a outros lugares, até outras esferas, né? Até outras dimensões. Mas o que faz com que, quando a pessoa acorde, se recorde do que vivenciou, é se o cérebro físico, esse cérebro físico registrou a informação. Se aqui, esse cérebro nosso físico não registrou, você não lembra. Então, como que acontece esse registro? Geralmente ele se dá naquele momento em que nós estamos meio lá, meio cá. Nem tanto desprendido, nem tanto acordado. Sabe aquela fase que você não sei se eu estou dormindo, se estou acordado? É assim. Então, o cérebro ainda consegue registrar essas informações. Mas se não acontecer isso, esse registro, a gente não vai lembrar. Vai ficar o quê? No subconsciente. Então, vai ficar aquela sensação. Vai estar registrado, sim, no seu cérebro perispiritual, mas não no cérebro físico.
Então a gente não tem acesso. Se tivesse acesso ao cérebro espiritual, a gente saberia de outras vidas, outras encarnações, todas as passagens que estão registradas ali. Só que no cérebro físico nosso não está. Alguém já fez regressão aqui a vidas anteriores? Não, ninguém fez. Quem fez essa regressão, lembra-se da passagem, lembra-se do ocorrido. Por quê? Porque ela estava em transe, ela estava no estado de hipnose, mas o seu cérebro estava ativo. Seu cérebro estava ativando, o seu cérebro estava se ligando com o seu passado e registrando aquelas informações. Por isso que quando ela desperta, ela lembra-se do ocorrido. Entendeu? Um estado de hipnose, estado de transe. Mas, como não é o que acontece comumente com a gente quando a gente dorme, geralmente a gente não se lembra de nada. Geralmente. E tem coisas que acontecem no plano espiritual e os nossos mentores falam, isso aqui você não pode saber não. Simples assim. E não registram no cérebro. A gente tem alguém que nos monitora. Isso pode, isso não pode. Isso pode mais ou menos. Por quê? Senão vai interferir. Vai prejudicar. Bom, vamos de novo lá. Além das atividades diárias, participantes cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas. Tá? Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Ou seja, não só os desencarnados que conseguem comunicar-se, né? Os encarnados. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Então, por essa frase aqui dá para subentender que o que apareceu lá realmente estava encarnado, em desdobramento, e apareceu a Paulo. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres, ou seja, nós, ampliaremos essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. E não está longe disso acontecer, não. Segundo o Geraldo Lemos soltou aí no segundo vídeo que ele mostrou, o segundo programa, sobre esse período de transição, né? Esse documentário, né? Tem o 2019 que ele fala lá naquele período de 50 anos que a Terra, se não tivesse guerra nuclear, ia ter, a partir de 2019, um avanço tecnológico muito grande, né? E depois ele soltou o segundo documentário, que é o complemento a esse, e que fala justamente desse período agora, daqui para frente. E lá, uma das conversas que ele teve com o Chico, falava do imenso desenvolvimento tecnológico que vai ter. E até o ponto de, em 2057, tem até a data. Em 2057, a indústria eletrônica vai conseguir, por acaso, construir um aparelho de televisão que vai comunicar-se com o plano espiritual. Pensa bem, como que isso muda drasticamente tudo do que nós entendemos na nossa sociedade. Por exemplo, pensa bem, você pegar um aparelhinho, um celular que seja, vou falar com meu avô morreu em 1993, vou falar com ele. Você pega um aparelho aqui, liga, ele aparece na tela. O que vai acontecer? Todas as teorias ateístas vão ruir.
Todas. Isso muda a sociedade? Aquelas pessoas que falam assim, eu não sei se quando eu morrer, se tem vida depois da morte ou não. Uns falam assim, eu acredito que sim, mas se não tiver também. E também ninguém veio me falar, ninguém voltou para falar essa frase, né? Essa frase. Essa é que a gente mais ouve. É que mais ouve. Ninguém voltou para falar. Pois é, mas você está falando agora. E aí? Isso quer dizer o quê? Que vai mudar drasticamente tudo na próxima geração. Se isso se realmente concretizar, muda tudo. Tudo. Aí sim eu acho que a gente entra numa fase de regeneração. E outra coisa que vem, segundo o que está no documentário, é que nós vamos ter acesso a tecnologias jamais vistas, inclusive intercâmbio com o que nós chamamos hoje, vulgarmente, de extraterrestres, culturas de outro mundo. Isso faz um enorme sentido. Pode parecer, muitos vão falar assim, vocês são loucos de afirmar uma coisa dessa. Não é loucura não. O que impossibilita a gente de ter acesso a outras culturas extraterrestres? A nossa belicosidade, a nossa agressividade. Eu pensar nisso porque tudo isso vai ser uma maravilha, mas desde que saiba ser usado. Porque você pensa bem, Pois é. agir tudo de coisa por mal com essa tecnologia toda, quer dizer, eu acho que vai agora mesmo, não tem como. Outra coisa que eu vi no documentário é o seguinte: se a humanidade tivesse travado a Terceira Guerra Mundial e fosse para a guerra nuclear, isso ia ser permitido. Ia ser permitido que a civilização se autodestruísse. Isso faz nos crer o quê? O quanto endividados nós somos. Nós somos muito endividados. Tanto é que o Chico não era de mentir. Então tudo que ele falava, na sua simplicidade, ele tem que levar muito a sério. E ele falava que nós somos bandidos da mais alta periculosidade. Aí faz todo sentido. Se acontecesse alguma coisa conosco, tipo Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear de extermínio, e nós fôssemos exterminados, pela nossa belicosidade, pelo nosso passado sangrento, nosso passado é sangrento demais. Seria justo. Não seria nada de anormal. Segundo o que está no documentário, 2/3 da população terrestre ia ser dizimada. 2/3. Ou seja, mais ou menos mais de 4 bilhões de seres. E que íamos demorar 900 anos para reconstruir aquilo que foi destruído. O Valdemir, na quinta-feira, o Geraldo estava aqui no estudo do quarto, né? Na quinta-feira, falou mais ou menos sobre isso, sobre essa coisa nuclear, que afeta outros. Afeta. Outros mundos. Está tudo interligado. Tudo junto. Eixo da Terra que vai mexer, o planeta que vai para lá, para lá. Então, não tem como. A espiritualidade agiu direitinho ali para interferir, para não existir isso. Mas é mais que isso. Tem uma outra coisa que eu não sei como, não sei explicar. Que fala assim, não existe um ponto no universo que não exista vida. Ou seja, o que nós imaginamos no vácuo, não é um vácuo. Existe vida ali. A nossa visão humana é loucura, não tem nada. Não, estou falando de dimensões. O Daniel uma vez explicou aqui no curso de sexta-feira, mais ou menos da seguinte forma: nosso planeta, ele assemelha-se a uma cebola. Ele é feito de muitas camadas. Nós estamos, esse plano físico, em uma dessas camadas.
Existem camadas inferiores, existem camadas superiores. Então, se nós estamos na crosta, né, sobre a crosta, que é uma camada, existem camadas acima, e a gente olha para cima e não vê nada, o que se deduz? É outra vibração. Então, quer dizer, o que a gente acha que é espaço, a vida. Nosso lar, que a gente assistiu, aonde que está situada aquela cidade? 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. 50 quilômetros para cima, o que tem? Nada. Não tem nada. Viu? Então existe vida sim, mas é outro tipo de vida. Então influencia sim as outras. A dica disso já não está vindo através do cinema, com o multiverso, vamos dizer, né? Está sendo descoberto, tudo está sendo descoberto. A física está. Eu digo por conta, né, tem coisas que a gente vê no cinema, né, que a gente muitas vezes, vamos dizer, a pessoa vem inspirada, né, traz essas inspirações. Sim. E aí a gente está vendo isso, parece, né, que é loucura, mas não. As coisas muito interessantes. Se vocês quiserem assistir esse documentário no YouTube, põe lá Geraldo Lemos, que Data Limite é o primeiro e tem o segundo. Mas será que no documentário, já falando isso, você colocou, eu pensei o seguinte, isso daqui 33 anos, né? Daqui 33 anos, vamos dizer, esses líderes que estão aqui já não vão estar mais encarnados. E aí a gente tem uma geração, a geração índigo, né? As crianças índigo, eles já vão estar em torno dos seus 50 anos. Segundo o que eu ouvi nas palestras do Divaldo, é o seguinte: já estão encarnados entre nós muitos espíritos de alta escola, que são aqueles que vão atuar alavancar, que estão voltando. Ele falou os nomes, mas eu não sei. É tipo assim, Mozart, Beethoven, é desse nível, é nível alto. E a banda já está. A Joana de Ângeles, se não me engano, vai voltar também. E aí, como todos vão ver, dentro dessa data, mais ou menos colocado, seus 50 e poucos, 40, 50 anos. Então, olha só, nós estamos entrando numa nova fase, né? Estamos numa fase agora de regeneração. O que aconteceu na época da Revolução Francesa? A época do Iluminismo, lembra dos bancos claros do Iluminismo? Nasceu aqui artistas de tudo quanto é jeito. Deu aquela alavancada cultural, né? Michelangelo, Mozart, Strauss e outros tantos, né? Pintores, Van Gogh, Michelangelo. Você olha as obras do cara e fala, esses caras não são desse mundo, né? Eu não sei desenhar nem casinha hoje em dia. Eu acho que nem casinha. Imagina o que eles desenham. Bom, são gênios. Por quê? Eles vieram numa fase de mudança, justamente para fazer a base, alavancar, depois eles voltaram. É a mesma coisa que aconteceu no Egito Antigo, quando vieram os capeleiros para cá. Deram aquele impulso, voltaram para lá e deixou a civilização seguir os seus passos. Agora é a mesma coisa. Vamos ter uma mudança, vai vir um monte de gente que vai traçar as bases. Depois eles retornam para o plano espiritual e quem segue o barco somos nós. Eles só nos impulsionam, nos alavancam. E a gente que tem que caminhar com as nossas próprias pernas. Em relação ao que a Lenise estava falando ali, se daqui a 50 anos existe ainda espíritos desse, né, mais desenvolvidos reencarnando e outros, né, que auxiliarão ou são auxiliados por ele, nós seremos daqui, sei lá, 70 anos, 80 anos, se tivermos o direito de reencarnar aqui, nós vamos estar sendo reencarnados como filhos deles. Né? Filhos, netos, né? Filhos. Aí sim a gente vai pegar esse legado. Roda de outra coisa, em relação ao que você estava falando sobre o vácuo, né?
o que a doutrina espírita, né, deu o nome de fluido cósmico universal, a ciência trabalha com isso, só que ela chama de matéria escura, não deu nome, é matéria escura, ou seja, não é antimatéria, como se chamava nos anos 70, inclusive nas músicas de Zé Ramalho, lá ele fala sobre a antimatéria, antimatéria que já vem lá dos gregos, os gregos que chamaram de antimatéria, ou seja, o lugar que se supunha que não tinha nada, tem, e é matéria, só que se chamava de antimatéria. Hoje a ciência chama de matéria escura. Por que matéria escura? Porque é capaz de medir. Existe uma forma de ser medido. Outra coisa também que foi desenvolvida há pouco tempo é a teoria das cordas, né? Quem tiver curiosidade de pesquisar lá, vai lá no Google, lá, a teoria das cordas, tem vários documentários, vários textos sobre isso aí. Ou seja, essa matéria escura, o que é fluido cósmico universal, a diferença de vibração dela é o que forma a luz, as matérias densas, né, que é tangível, e o que forma a matéria sutil também, que é os perispíritos de nós espíritos desencarnados. Eu falo para você, Geraldo, a gente vai ter que nascer umas 10, 20 vezes para a gente entender certas coisas. Eu estava vendo Mas é tão simples. É muito simples. Eu concordo com você nesse ponto. É simples, só que a gente não sabe ainda, a gente não conhece. A partir do momento que a gente conhecer, a gente vai achar simples. Uma coisa que eu achei assim fantástica é o seguinte: essa luz que nós está nos iluminando, ela pode se transformar em líquido. Você já ouviu falar uma coisa dessa? Luz líquida? Não? Pois é, você tem que assistir mais YouTube. A luz. Pois é, você vê como é que nós estamos. A gente não consegue palpar nada da luz. A luz é formada de partículas. Assim foi dito por Albert Einstein, que ganhou o prêmio. Por isso, ganhou o prêmio Nobel científico de 1901. Há 122 anos atrás, ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Ele provou, ou seja, ele desenvolveu a teoria, que a luz é formada por partículas, são as partículas que desprendem do Sol e chegam aqui. Não é simplesmente um cada um do nada. Pois é, mas a gente entende dessa forma. A teoria dele, que é mais conhecida e é mais discutida, apesar de essa sim é mais difícil de se entender, a teoria da relatividade, né? Não deu o prêmio Nobel para ele. Então, olha, você vê que há uma dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade de compreensão, lógico, natural, disso aí, de desconhecer totalmente. Mas, quando ouço as explicações, dá para entender mais ou menos, dá para entender sim. Só que a gente não está preparado ainda para isso. A gente não nasceu, pelo menos a grande massa, não nasceu nesse tempo. Só alguns. Tem pessoas que estão preparadas, têm facilidades. Ou seja, já compreendiam isso antes. Para quem está tomando agora a noção disso, há dificuldades. Para aqueles que já recordam, né, já tem essa mensagem no seu subconsciente, é como se fosse assim, viu e está recordando que já conhece. Para quem não conhece e está vendo, parece um mundo novo. Então a grande maioria de nós que vai desencarnar, se Deus quiser vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos desencarnar, uma vez no plano espiritual, nós vamos direto para os bancos escolares aprender essas novas realidades, para que quando nós retornarmos,
estarmos mais bem adaptados. Porque, imagina, tem uma palestra do Divaldo que fala o seguinte: existiu lá, antes de Cristo, na época de Cristo, uma tribo que ela foi dizimada. Eu não lembro direito a história. Eu vou contar com as minhas palavras. O sentido é esse que eu vou dar, mas estou contando com as minhas palavras. Uma tribo que foi dizimada. E esses indivíduos dessa tribo ficaram totalmente revoltados com o que aconteceu e não perdoaram de jeito nenhum e queriam só vingança e vingança e vingança. Passou-se séculos, passou-se milênios de espíritos congelados nesses sentimentos de vingança. Pensa bem, passar milênios, 2 milênios, sem você evoluir em nada. Não evoluir em nada. Apenas vivendo do jeito que eles viviam há 2000 anos atrás, só que aquela belicosidade, aquela vontade de vingar, vingar e vingar. Passou-se muito tempo. Eu acho que é isso que eu estou contando, não foi de Valdo, não. Está no. Confundindo a história. Mas vou contar a história que é importante. Passou-se muito tempo. Não, é do Divaldo, sim. Lembrei. E o Divaldo recebeu a visita, se não me engano, foi do Figner, lá o Frederico Figner. Aquele do livro Dom Jacó. Ele já é espírito, se não me engano. Eu posso estar confundindo tudo. Vocês esquecem, não liga se eu estiver falando bobagem. Mas esse espírito, não sei se é o irmão Jacó, chegou para ele e contou a sua história e nessa história estava alinhada com essa tribo lá do passado. Que viveu lá. Que viveu lá. E ele foi um dos responsáveis pelo massacre. E aquilo ali atordoava. Mas isso aí é a história das 12 tribos do Velho Testamento. Lá. Eu não sei. Aí ele pediu por quê? Para que o Divaldo aceitasse eles como filhos. Então eles reencarnaram lá na Bahia. Mas reencarnaram num ambiente mais pobre possível, mais primitivo possível. E foram abandonados. E quem que recolheu foi o Divaldo. E o Divaldo falando que eles tinham muita dificuldade de entender o português. Olha só, muita dificuldade de entender o português. Eles não conseguiam se alfabetizar. Quer dizer, esse tempo, esse período todo de não evolução repercutiu aqui no presente, porque, pensa bem, eles estavam naquela realidade, caíram numa realidade de 2000 anos posterior. Então a mesma coisa vai acontecer conosco se não tivermos uma preparação do lado de lá. Vamos supor que a gente fique no plano espiritual 60 anos, 80 anos, mais ou menos na condição que a gente está, condição mais ou menos, é o período que a gente fica aqui, a gente fica lá, mais ou menos, não tem regra. Tá? Então, se a gente viver aqui 70 anos, mais ou menos 70 anos lá. 70 anos lá, quer dizer que vai se passar 70 anos de evolução aqui. Quando você voltar, já é outro mundo. Então, você vai ter que estar preparado. Né? Senão, a adaptação vai ser muito difícil. Por quê? Por exemplo, falando por mim, que quando eu voltei aqui, para os bancos escolares, eu tive facilidade em aprender tudo que eu aprendi, porque eu já sabia. E tinha amigos meus que conta lá de simples e eu não conseguia fazer. Por que de cara eu já sabia e o outro ali, a professora tinha que ficar em cima para ensinar? Porque, João,
na teoria, eu já tinha aprendido isso antes. Quando eu me deparei com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, eu fui lendo e falei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui. Quer dizer, não é que eu sei, eu tinha noção do que estava aí. Por quê? Eu já tive contato com isso antes. Então, é natural que quando nós estivermos no plano espiritual, a gente não vai ficar lá deitado numa rede, né, na praia, tocando harpa. Não vai mesmo. A gente vai estar novamente nos bancos escolares, nas universidades, nos preparando para voltar para cá, para ajudar a impulsionar o progresso. E tanto na questão moral, quanto intelectual, os dois pontos. O avanço só se dá nos dois pontos. Nossa, tem 7 minutos para terminar. Mas eu estou? Terceiro parágrafo. Os espíritos encarnados? Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias. Deixa eu ler o detalhe assim. Não só os que demandam sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Lembrei. Os espíritos encarnados fazem o mesmo em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Ou seja, nem todos têm esse dom de desdobrar, né? Mas aqueles que têm podem fazê-lo. E muitos fazem um treinamento para conseguir sair do corpo mesmo e ficar em estado de vigília e lembrar do que aconteceu no plano espiritual. Embora eu ache isso uma prática não aconselhável. Não acho mesmo. Mas isso é uma opinião minha. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhe seu admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Trôade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia, que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. Tá. Voltando, aqui está dizendo que era uma pessoa normal que estava vivendo em outro país, que apareceu para ele ali em desdobramento. Voltando ao que nós estávamos comentando sobre esse aparelhinho, né, para comunicar com pessoas do plano espiritual. O que vocês acham se hoje acontecesse isso? Tivesse aqui, ó. Eu estou com um aparelho aqui para a gente captar as imagens do plano espiritual. Vamos lá para o umbral. Vamos ver quem que está lá. Umbral de Pouso Alegre. Aí a gente vê lá um familiar nosso, no estado mais ou menos do André Luiz, quando ele chegou lá no umbral, naquelas condições. Como que nós nos portaríamos? Como que nós nos portaríamos? Então, preparado aí. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tem gente que já está. A transcomunicação instrumental já existe. É realidade, né? Mas para quem está preparado. Já existe. É de forma rudimentar, né? É bem rudimentar ainda. Mas já existe. Isso é claro, para saber que há possibilidade. Há possibilidade. Mas tudo a seu tempo, né? Então, olha só, uma geração nossa está indo. A nossa geração está indo aí. Até 2057, muitos de nós, não vai estar aqui não. Já deu tchau, né? Já pegou o barco lá para cima mas outras estão voltando. Esses que estão voltando já estão preparados para o que vai acontecer. Faz sentido, não faz? Mas todos? Não. Mas é aquela massa que vai impulsionar as mudanças. Para nós que somos um pouquinho mais velhinhos, quando criança, a gente imaginava que existiria celular?
Você poder pegar aqui e ver uma pessoa do outro lado do planeta e falar com a pessoa assim, como se estivesse na tua frente. Isso era ficção. Era inimaginável. Hoje é realidade. E todo mundo faz isso naturalmente e não acha estranho. Agora volta lá para a década de 70 com uma coisinha desse tipo. Seria um assombro. Não, 70 ainda não, porque a tecnologia já estava avançada. Volta lá para 1920, 1840, ou mais para trás. O impacto que isso ia trazer. Imagina, em cada século. Então, tudo a seu tempo. Então, nós estamos evoluindo? Sim. Nós estamos nos preparando? Sim. Eticamente? Sim. Moralmente? Sim. Intelectualmente? Sim. Estamos avançando? Sim. Temos defeitos? Sim. Temos que burilar muita coisa? Sim. Temos que ter mais força de vontade? Sim. Temos que ter mais ação? Sim. Mas só depende de nós. Só depende da gente. Tem tanta coisa para te falar, a gente vai pegando um assunto, pega um gancho novo, pega um gancho novo, e o tempo é curto, 1h30 pode ser curto. Mas olha só, tem alguns espíritos que habitaram aqui no nosso planeta, para a gente, para mim, principalmente, eu acho difícil de entender, muito difícil de entender. Eu aceito, eu vejo lógica, mas é entendimento. Por exemplo, tem espíritos que viveram aqui, são conhecidos na cultura, na literatura, e que habitam outros planetas do sistema solar. Poxa, é difícil de entender isso. Olha que eu sou para frente, né? Eu sou para frente, não sou assim tão chucro. E eu acho difícil. Imagina para quem não admite nem que existe vida após a vida física. É uma coisa muito estranha. Mas o que eu acho legal é o seguinte, que nós estamos em constante aprendizado. Isso aqui é banco de escola. É banco de escola. Planeta Terra, 2023, data atual, estamos nesse banco de escola. Alguns alunos já saíram dessa escola e foram para outros. E essa escola não é mais esse planeta Terra, é outro planeta. É outro sistema, é outro tudo. Mas ele viveu aqui. Então, esse que vive aqui na Terra, ou aquele que vive em outro planeta, é a mesma coisa. Então, os diferentes lugares desse universo são apenas moradas que Jesus falava. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Mas as moradas servem para que os filhos possam viver. Então não existem civilizações diferentes, somos todos irmãos, em diferentes graus de avanço intelectual e moral. Nós estamos mais próximos dos animais, dos primitivos, mas já estamos aspirando, nossas asinhas estão começando a romper a pele. Um dia elas serão grandes e fortes, para que a gente possa voar daqui. É muito maravilhoso o que nos foi concedido, muito grandioso e mais impactante, nós somos uma enorme potência a ser desenvolvida e a gente às vezes se prende a coisas desse tamanho que limitam o nosso desenvolvimento. A gente pode ser tudo o que quiser ser, mas a gente se prende a coisas mínimas que se tornam uma âncora enorme que nos atreva a esse mundo.
Então, nós estamos entrando numa nova fase. Conscientizemos, aprendamos, abramos a cabeça, o pensamento e vamos compreender coisa por coisa e saber aonde a gente se encaixa nesse universo. Saber o que nós somos. Não se prender mais a instinto, a posse, a pessoas, amar as pessoas, tê-las na convivência, isso é normal. Vou falar, apegar-se às pessoas é o seguinte, aquele apego doentio, de posse, né? de quase uma escravização. Ninguém é de ninguém. Todo mundo é livre para desenvolver-se, livre para fazer o que bem quiser. Lógico, arcando com todas as consequências, mas tendo todos os méritos da vitória. Porque se só se adquire mérito aquele que teve livre-arbítrio para agir, para pensar, para desenvolver, pôr em prática toda a sua teoria. Então, que nós nos inspiremos, principalmente, no Cristo, que é o nosso modelo, para que nós nos tornemos um dia uma pálida sombra do que o Mestre é. Gente, passou o tempo muito rapidinho, mas tem que terminar por hoje, porque senão a pista de vocês vai esfriar, né? Uma boa noite, uma boa semana. Semana que vem a gente dá prosseguimento ao nosso estudo.